e exaltado e glorificado é o nome do Senhor, porque é bom assim, né, amados? Quando tudo é um conjunto, quando tudo se junta, porque Deus está presente neste lugar. Aleluias. Abram as vossas Bíblias, amado, no livro de Efésios. Aleluia. Exaltado e glorificado. Aleluias. Livro de Efésios, amados, eu só vou estar lendo um versículo. E depois nós vamos para o primeiro livro da Bíblia. Amém? Efésios 5, eu só vou ler o 15. Aleluia, exaltado é o teu nome, Senhor. Amém? Os irmãos acharam? Efésios 5, 15 diz assim: portanto, vedes prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Aleluia. Podem tomar os vossos assentos, amados. E o Senhor, como disse, pediu uma palavra ao Senhor no decorrer dessa semana. E o Senhor me disse profundamente ao meu coração: aleluia. Como estáis andando comigo? Aleluia. Como o meu povo tem andado comigo? O que é andar comigo? O que é andar na presença de Deus? O que é andar com o Senhor? Como um homem e uma mulher de Deus pode falar: eu ando na presença de Deus? Aleluia. E se vocês analisarem, podem deixar as vossas Bíblias, nós vamos decorrer alguns versículos, amém? O primeiro livro da Bíblia é em Gênesis, aleluia, o capítulo 5, no verso 23, vai nos falar. A Bíblia não fala muito deste homem, a Bíblia relata dele em poucos lugares apenas, em Hebreus, que seu nome está no Heróis da Fé, e aqui no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 5, verso 23, a Bíblia vai falar: e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Aleluia. Aleluia. Como eu disse, a Bíblia, o nome de Enoque está entre os livros, entre o livro de Hebreu, entre os heróis da fé. Amados, eu fui pesquisar sobre Enoque, fui ler sobre Enoque. E Enoque, ele viveu 365 anos. Em toda a sua vida andou com Deus. Olha que maravilha. Em toda a sua existência, Enoque andou com Deus. E a Bíblia nos fala, amados, desse homem, de vários homens, como eu disse, que andaram com o Senhor. E hoje eu faço uma pergunta para mim e para ti. Tu estás andando com Deus? Eu estou andando com Deus? E vamos decorrer alguns versículos onde nós vamos ver homens que andaram com o Senhor. Homens como nós, né? De carne e osso. Não homens poderosos, não homens super-heróis, mas homens como nós, que tiveram seus altos, os seus baixos, mas preferiram escolher a Deus. Como a irmã Kaori louvou aqui, eu escolho Deus. E eles escolheram a Deus. Aleluias. Amados, no livro de Gênesis, capítulo 12, a Bíblia nos fala sobre o chamado de Abrão. Que o Senhor disse a Abrão, que vivia na Mesopotâmia, do Ur dos Caldeus. Deus, ele dá a seguinte ordem para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, como eu disse, Abrão, ele vivia numa terra, após Babel, ele vivia num comodismo, porque para Abrão estava tranquilo ali, não é? Mas quando o Senhor deu a seguinte ordem para ele: saia daí, saia da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou mostrar. Onde Abrão nem sabia aonde Deus iria levá-lo. E a Bíblia diz que ele obedeceu à voz do Senhor, como é uma história muito conhecida e uma das histórias lindas da Bíblia, como outras, né? E a Bíblia diz, se nós analisarmos a vida de Abrão, que depois é Abraão, se vocês analisarem, a vida dele foram marcada por
fases. E as 4 fases houve revelação divina. A história toda é assim, se nós atentarmos para a história dele. A primeira foi a convocação e a mudança para Canaã. A primeira. A segunda é a mudança do seu nome, de Abrão para Abraão, e a circuncisão. A terceira, a promessa de um herdeiro e a conclusão da aliança feita por Deus. Porque a história dele toda se relata assim, não é assim, amados? E a quarta, a grande provação do seu filho Isaac. Então, se nós analisarmos a vida desse grande homem que andou com Deus, elas foram marcadas por 4 fases. Por 4 fases distintas, mas em todas elas o Senhor era com ele. Em todas elas o Senhor não o desamparou. Em todas elas o Senhor estava com ele. Aleluia. E amados, e na caminhada com o Senhor, na vida dele também não foi diferente de como a nossa. Na caminhada dele teve seus momentos altos e baixos também. Teve momentos, se vocês analisarem comigo, lá no capítulo 15, onde Deus o anima. A Bíblia diz que ele estava desanimado. E o Senhor fala assim para ele: não temas, 15, amém? Gênesis 15. Não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Em algumas traduções, eu sou o teu escudo e a tua recompensa. Aleluias, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Amados, e eu vejo então um homem como eu e você recebendo uma promessa do Senhor, mas na caminhada desanimou. Mas o Senhor, com a sua soberana vontade, com seu soberano poder e a sua grande misericórdia, como tem sido conosco, foi o animou. Falou, olha, e ele ainda pergunta, mas o que adianta uma recompensa se eu não tenho herdeiro? E ele disse, vem cá, vem aqui fora um pouquinho. Conta as estrelas do céu, se é que pode contá-las. Essa será a tua descendência, aleluia. Então, amados, e eu vejo ali, na vida desse grande homem, como a nossa, uma promessa, uma aliança, mas também um ser humano como nós, com seus altos e baixos, mas nós servimos um Deus que cuida. Nós servimos um Deus que é amoroso. Aleluia. Nós servimos um Deus que em todo tempo, a Bíblia diz que Ele não dorme, não tosqueneja. Aleluia. Em todo tempo Ele está cuidando da minha vida e da tua vida. Então, não temas mesmo. Quando o Senhor fala, não temas, espere em mim, espera no Senhor. Aleluia. Amados, e no decorrer dessa história, a Bíblia diz também que chegou um certo momento, no capítulo 17... Que Abraão, já com a idade de 99 anos, o Senhor o visita. O Senhor vai até ele e começa a falar no 17. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser o que, amados? Perfeito. Ser perfeito. Aleluias. Amados, e eu estava pensando nesse versículo. Anda na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença. Olha o que o Senhor disse para ele. Ande na minha presença e ser perfeito. Sabemos que já nascemos no pecado. Somos pecadores. Perfeito é só aquele que nos chamou. Santo é só aquele que nos chamou. E é quando Deus ele fala, ande na minha presença e ser perfeito, sabe o que significa? Na raiz da palavra ser perfeito? Seja íntegro. Então, ande na minha presença e seja íntegro. E o que é uma pessoa íntegra? Verdadeira. Uma pessoa honesta, exatamente, verdadeira. Uma pessoa justa. E uma pessoa que não se deixa corromper com as coisas externas. Isso é uma pessoa íntegra. Então, quando Deus ele fala para ele, ande na minha presença e seja íntegro, prioriza as coisas de Deus.
Aleluia. Ande na presença de Deus. Aleluia. Não permita que as coisas que estão ao teu redor te influenciem. É isso que Deus está falando para ele. E amados, e é nesse momento, Deus vai e muda o nome dele, no decorrer dos versículos, de Abrão para Abraão, o que quer dizer pai de multidões. E eu comecei a pensar, amados, como ele era conhecido desde o seu nascimento? Abrão, certo? Mas ele recebeu aquilo do Senhor. Ele recebeu aquilo, aquela promessa do Senhor, que ele seria pai de multidões. Então, quando o Senhor disse para ele, o Senhor não disse para mais ninguém que o nome dele seria mudado. Disse para ele que o nome de Sara, de Sarai, também iria ser mudado, correto? Não é isso que a Bíblia nos ensina? Então, penso eu, se Deus falou diretamente para Abrão, que o nome dele seria Abraão, todas as pessoas, até um certo momento, o chamavam do quê? De Abrão. Só que penso eu, quando o Senhor ele fala isso, você será pai de multidões. Te farei uma grande descendência. Amados, ele tomou aquilo para ele. Então, quando as pessoas falavam, creio eu, que quando as pessoas falavam, Abraão, não, sou Abraão, porque o Senhor me fez uma promessa, serei pai de multidões. Aleluia. Aleluias. E assim conosco, amado. Porque ele agarrou a promessa do Senhor. Ele aceitou a promessa do Senhor aqui no seu coração. E não é assim diferente com a tua vida, não. Porque quando às vezes o Senhor, às vezes as pessoas te conhecem de quando você não servia Jesus. De quando você era uma pessoa que não amava Cristo. Então as pessoas muitas das vezes, quantas e quantas vezes olhavam e falavam assim, esse aí não dá em nada. Não vai ter nem muito futuro. Vocês já ouviram isso? Não é? Não vai muito longe. Mas quando você resolve andar com Deus, aleluia, quando você escolhe Deus verdadeiramente, Deus faz uma promessa na tua vida. E ali ele muda teu caráter, ali ele muda teu jeito de ser, ali ele muda o teu nome. Aleluias. E se você agarrar isso, aleluias, as promessas vão se cumprir na tua vida. Aleluias. E com esse grande homem de Deus, amado, não foi diferente. E o decorrer da história não é sobre ele, é só uma introdução, tá? É sobre um outro homem da linhagem dele que eu estarei pregando nessa noite. E o decorrer da história, os irmãos bem conhecem. A promessa se cumpre, Isaac nasce, Isaac se casa com Rebeca e tem 2 filhos, não é isso? Jacó e Esaú. E a Bíblia nos fala que Jacó, ele se casa também, ele obedece a ordenança e vai buscar alguém da sua família, da sua linhagem. E Jacó, ele vai até o seu tio Labão e começa ali fazer os trâmites do casamento. Mas a Bíblia nos fala que o seu tio Labão o engana e dá primeiramente a filha mais velha, Lia, como casamento. Só que o coração de Jacó era de quem? Era de Raquel. E a Bíblia diz que depois que se passaram o tempo de núpcias do casamento dele com Lia, ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. E, enfim, ter a mulher amada, a mulher desejada, que tinha tomado conta do seu coração. Aleluias. E a Bíblia vai nos dizer, amados, que Lia, ela era fértil. Porém, Raquel, ela não era. E Raquel, no decorrer da história, Raquel, ela se entristecia em seu coração por não gerar filhos. E ela chegou a dar até a sua serva para que gerasse no lugar dela. Mas o Senhor olhou para Raquel e ela gerou os 2 filhos tão amados de Jacó, José e Benjamim. E é sobre José que eu vou ministrar nessa noite, aleluias. Esse grande homem de Deus, aleluia, esse grande homem de Deus que andou com o Senhor. Hoje eu estava lendo a história de José, amados, eu não me continha em lágrimas, porque um homem que verdadeiramente andou com Deus, aleluia, um homem que priorizou as coisas de Deus. Se vocês quiserem abrir Gênesis
37, aleluias, exaltado é o nome do Senhor. Gênesis 37 diz assim: e José, ele tinha 17 anos. Eu vou correndo os versículos, não vou falando na sequência por causa do tempo, amém? E José tinha 17 anos, saía com seus irmãos apacentar as cabras e ovelhas de seu pai, verso 2. E José trazia para o seu pai tudo de mal o que os seus irmãos faziam. Vamos parar aqui um pouquinho. Muitos podem olhar esse texto e falar assim: nossa, José era muito fofoqueiro. José, tudo que os irmãos faziam, José corria para Jacó e falava. Mas, amados, o que eu vejo nessa grande passagem, um homem de Deus, ele não coxia em dois pensamentos. Um homem verdadeiramente de Deus, que resolve andar com Deus, não anda em dois pensamentos. Ou é a verdade, ou é a verdade. Não tem como ser verdade e mentira. Amém? Então José, quando ele levava para o seu pai tudo de mal que os seus filhos faziam, é porque ele honrava o seu pai. Porque ele tinha zelo pela casa do teu pai. Ele priorizava o teu pai. Porque ele sabia que tudo que falassem dos filhos, falava: quem é que estão fazendo aquilo? É o filho de Jacó. Então ele via a honra do seu pai. E nós somos assim, amados. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, quando nós zelamos pela coisa de Deus, o Senhor se agradece, o Senhor se agrada, o Senhor, ele nos retribui, aleluias. E a Bíblia nos fala, amados, que Jacó, ele amava esse filho, porque era da esposa amada. E a Bíblia diz que Jacó, ele fez uma túnica. Em alguma das traduções da Bíblia vai estar várias cores, uma túnica adornada, outras vão estar coloridas, não sei como está na Bíblia dos Amados, e outras vai estar de mangas longas. Amados, os outros filhos de Jacó, eles tinham túnica, porque era uma tradição na época. O pai fazia túnica para todos os filhos. Só que a túnica dos outros irmãos, de Rubem, de Judá, os outros irmãos dele, era uma túnica simples. E que era feita só até aqui. Só até o cotovelo. Só que a de José era diferente. Ela tinha cor, ela era colorida e de mangas longas. E José amava, e Jacó amava José. Só que isso gerou no coração dos seus irmãos um ódio. E se vocês atentarem, porque a palavra de Deus fala, e vendo seus irmãos que Jacó amava mais a José, o odiaram e não conseguiam falar com ele pacificamente. Vamos parar aqui um pouco. E eu comecei a analisar esse texto. Um homem que priorizava as coisas do seu pai. Um homem que priorizava as coisas de Deus. Um homem fiel e temente ao Senhor. Um homem que seguia, andava com Deus. Só que ele vivia num ambiente difícil. Que a Bíblia diz que os seus irmãos não conseguiam falar com ele pacificamente. Penso eu que quando um homem anda com Deus, ele tem um coração íntegro, certo? Então ele ia falar com seus irmãos já vinham com pedra. Ele ia falar com Judá já vinha com pedra. Ia falar com Rubem já vinha com pedra. Todos. Então a Bíblia diz que ele estava num ambiente onde os seus irmãos, o ódio era tão grande no coração dos irmãos, que eles não conseguiam falar amigavelmente mais com José. Mas, amados, mesmo em meio ao caos, eu não sei o que você tem vivido na tua vida, eu não sei os lugares que você tem ido, mas se você está vivendo uma situação assim, que onde você quer fazer as coisas certas, onde você quer trazer a paz, e muitas das vezes ao seu redor as pessoas não conseguem falar com você pacificamente ou amigavelmente, a Bíblia diz que logo em seguida ele teve um sonho. Sabe o que eu entendo nessa palavra? Sabe o que o Senhor me revelou nessa palavra? Que mesmo que você esteja vivendo num ambiente de caos, o Senhor ainda fala contigo. Aleluia. O Senhor ainda te dá sonhos. Aleluia. O Senhor ainda Ele faz promessas na tua vida. Aleluia. Basta você ter um ouvido sensíveis para ouvir a voz de Deus.
quer paz e alguém quer guerra. Quando alguém você quer falar naturalmente bem com a pessoa e a pessoa vem com pedra. Não é difícil. E na vida dele não foi diferente. Mas o maior estava com ele, amados. Aleluia. Deus estava com ele, aleluia. Deus o visitava. Deus falava profundamente com ele, aleluia. E não é diferente na minha e na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz, no decorrer dessa história, para não tomar muito tempo, ele teve um sonho. E ele foi contar esse sonho aos seus irmãos. E os seus irmãos se iraram mais ainda, o odiaram mais ainda. Aleluia. Só que a Bíblia diz que Jacó, ouvindo, guardou em seu coração. E começou a refletir, pensar nesse sonho. E uma certa feita, Jacó, ele fala assim para José: vai até o campo, onde os seus irmãos estão apacentando. Era na região de Siquém de Dotã. A Bíblia diz à frente. E José, imediatamente ele fala, quando o seu pai o chama, ele fala, imediatamente, eis-me aqui. E quando o seu pai te dá a ordem, ele vai. E amados, quando ele começa a avistar os seus irmãos de longe, e os seus irmãos o avista de longe, já começa a gerar no coração dos irmãos uma artimanha, um jeito de matá-lo. Aleluias. José, eu imagino eu caminhando ali, com o coração em paz, com o coração manso, porque é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é assim. Aleluia. E na sua frente nem esperava o que iria acontecer. E ali os seus irmãos já tramando contra a vida dele. Vamos matá-lo. Só que Rubem, primogênito de Jacó, fala, não, que não derramamos sangue das nossas mães. Não vamos matar. É melhor que coloque numa cisterna. Mas Rubem pensou assim em seu coração: se colocar um moço ali na cisterna, volto, levo ele para o pai novamente. A Bíblia diz isso. E Rubem, ele se ausenta. E a Bíblia diz que quando José chega até os seus irmãos, arrancaram-lhe a túnica e o colocaram naquele poço, sem água, naquela cisterna. Amados, quando Rubem chegou e viu que o irmão não estava ali, ele rasga suas vestes em sinal de tristeza. Porque ele ainda fala assim, porque ele sabia que sobre a vida dele, ele era o primogênito, filho de Lia. E ele sabia que sobre a vida dele estava a responsabilidade, ele ia ter que dar conta para o seu pai quando voltasse. Ele rasga suas vestes em sinais de tristeza. Aleluias. E ele pega e ele fala bem assim: e agora? Para onde irei? Porque ele sabia que ele tinha que dar conta para Jacó. Mas amados, os irmãos pegam. Antes de Rubem chegar, já tinha vendido ele, porque ele já não estava mais no povo. Vinha um povo ismaelita. Eles arrancaram José dali do poço e os venderam para o Egito. E Rubem, ele tem naquela ação, ele disse: e agora onde irei? Amados, eles pegaram aquela túnica, degolaram um bode e ensoparam aquela túnica de sangue. E eu comecei a ler, amados, 37 e 31, capítulo 37 e 31. Se vocês analisarem, eles pegaram aquela túnica e eles levaram para Jacó. Aleluia. Eles levam aquela túnica para Jacó e eles falam: olha o que eu encontrei, olha o que nós encontramos. Porventura, por acaso, é a túnica do teu filho? Você a reconhece? Foram essas palavras. Em nenhum momento os filhos falaram para Jacó que José estava morto. Eles entregaram a túnica ensopada de sangue. Amados, e naquele desespero, Jacó pegando aquela túnica ensopada de sangue, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes em luto e falou: certamente é a túnica do meu filho amado. Certamente é a túnica dele, porque Jacó reconhecia. Aleluia. E olha o que Jacó fala:
Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. Agora eu faço uma pergunta. Se um animal selvagem tivesse pego José, devorado e esquartejado, sua túnica teria rasgado. Nenhum animal selvagem, amados, iria atacar alguém sem sequer rasgar suas vestes. Não é assim? Mas a túnica estava intacta, empoçada de sangue. Mas Jacó não viu que não tinha um rasgo na túnica. Sabe o que eu entendo? Que o desespero, muitas vezes na tua vida e na minha vida, nos cega. Não faz a gente raciocinar. Porque se Jacó tivesse olhado, peraí, mas ela não está danificada. Então, não foi um animal que o devorou. Porque a Bíblia diz que Jacó disse isso. Aleluias. Mas o desespero tomou conta do coração de Jacó ali. E ele disse, certamente um animal selvagem devorou meu filho. E ali ele entrou em pranto de luto, que nem seus filhos e suas filhas quiseram consolar. Nada consolava. Nada. Amados, e é assim com a minha vida e com a tua vida. Às vezes o desespero que nos cerca por uma situação nos deixa cego. Não pensamos, não conseguimos raciocinar. Porque o desespero de uma situação é tão grande que não conseguimos pensar. Não é assim, amados? E com Jacó não foi diferente. Aleluias. Aleluias. Aleluia. E amados, foram se acontecendo na vida de José. José foi ele vendido para o Egito. E lá aonde José colocava sua mão prosperava. Aleluias. O que José fazia, Deus abençoava. Aleluias. José foi levado para a casa de Potifar. Ali prosperava. Agora eu faço uma pergunta, amados. Quando José estava na casa de Jacó, tudo que ele punha a mão prosperava? Não. Sabe por quê? Porque às vezes Deus tem que te tirar daquele lugar lá de comodismo. Às vezes Deus tem que te tirar de lá de onde você já está cômodo para cumprir as promessas na tua vida e na minha vida. Aleluia. Às vezes Deus tem que fazer a gente andar mesmo, malhar trigo no lagar. Aleluia. Difícil. É Deus. Mas para cumprir a promessa na minha e na tua vida. Aleluia. Porque se nós ficarmos num lugar só de comodismo, nada vai se suceder. Os sonhos não vão se cumprir, amados. Aleluia. E é isso que foi na vida desse grande homem de Deus. Aonde ele colocou a mão, prosperava. É Deus. Só que as lutas vieram também, amados. Sim. As lutas vieram sobre a vida dele. Porque a vida do cristão é assim. Lutas. Mas as vitórias são muito grandes. As vitórias são maiores que as lutas. Aleluias. Glória. Não nos apegamos nas lutas, amados, e sim nas vitórias que o Senhor tem. Tem um hino da harpa cristã que fala que nós temos que contar as bênçãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. E ali José, ele foi acusado pela esposa de Potifar. José foi colocado na prisão. Mas mesmo na prisão, o Senhor abençoava. Aleluias. Mesmo na prisão, o Senhor era com José. E ali os irmãos conhecem bem a história. Linda essa história. Amados, e o copeiro, o padeiro tiveram sonho. E José vai, pela divina inspiração de Deus, revela. Porque ele era um homem como nós, carne e osso. Ele não tinha superpoderes, mas Deus era com ele. Essa é a diferença do cristão, amados. Quando Deus está na vida do cristão, essa é a grande diferença. Aleluia. Glória. Amados, e Faraó, ele sonha e levam José para Faraó. E ali Faraó coloca ele como governador do Egito. Os irmãos já conhecem a história, eu vou estar correndo por causa do tempo. Só que chega um certo momento que se cumpre tudo aquilo que Faraó tinha sonhado e Deus tinha revelado através pela vida de José. E começa a vir a fome. E 2 anos de fome, Jacó fala assim para os seus filhos: vai até. Eu ouvi dizer que lá no Egito tem comida. Então vai lá, leva o dinheiro e traz os mantimentos para que não morramos, para que comemos e não morramos. E os filhos fizeram isso, amados.
E os irmãos conhecem bem a história. E eles se reencontram com o seu irmão. A princípio não os conhece. E ali se cumpre. Quando eles chegam diante do grande governador do Egito, eles se prostram para se cumprir. E imediatamente a Bíblia diz que José se lembrou do sonho, que eles se prostraram diante dele. Aleluia. Porque Deus é assim, amados. Deus às vezes faz a gente passar pelo vale, pelo deserto, para se cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida, aleluia, e para a minha vida. E a Bíblia diz que Ele se fez conhecer os seus irmãos. E foi um momento de muitas lágrimas ali, que os irmãos eles não tinham nem palavras diante do seu próprio irmão. E o que eu achei mais lindo nessa história, amados, uma história muito conhecida que vocês conhecem muito bem, mas como eu disse hoje lendo na minha casa, não me contive em lágrimas. Em todo o tempo José teve um coração bom. José não guardou raiva. José não teve rancor dos seus irmãos. A Bíblia diz que quando ele viu Benjamim, ele o abraçou e o beijou. Que quando ele estava diante dos seus irmãos, ele se retirou para sua câmara, ele se retirou para o seu quarto e chorou copiosamente. Quando ele se restaurou, ele lavou o seu rosto, a Bíblia diz isso, e ele foi novamente falar com seus irmãos antes de se apresentar. Esse é um homem de Deus e uma mulher de Deus, amados. Aleluia. Por mais que fazem conosco, por mais que batam na nossa cara, não deixa descer aqui, amados. Não deixa descer no coração, amados. Esse grande homem de Deus foi assim, aleluia. E a Bíblia nos fala que ele manda buscar Jacó. E foi lindo o reencontro. Que quando Jacó encontrou o filho amado, ele disse, agora eu posso morrer, porque eu vi que meu filho amado ainda vive. Aleluia. Glória. E Deus era tanto na vida de José, amados, que ele preparou que José e Faraó preparou o melhor lugar em Gozém, o melhor terra, melhor lugar para colocar a família de José. Aleluia. Porque o homem e a mulher de Deus é assim, amados. As bênçãos do Senhor estão sobre a vida dele. Mas para aquele que anda verdadeiramente nos seus caminhos, para aquele que anda verdadeiramente nos caminhos do Senhor, às vezes eu paro e me pergunto, mas por que é tão difícil andar no caminho do Senhor? É algo tão bom nós estarmos na presença de Deus. É algo tão maravilhoso nós estarmos na casa de Deus. Mas por que muitos não conseguem? Eu sei te dizer. Porque é difícil. A renúncia é difícil. Às vezes Deus fala, fica, mas o teu desejo é ir. É verdade. O teu desejo não é ficar, o teu desejo é seguir. Mas Deus fala, fica. Por isso é difícil. É verdade. Deus fala, não é a hora. E você insiste, você chora, você fala, é a hora. Isso é difícil. Por isso que muitos não permanecem. Por isso que muitos não seguem. Porque não está renunciando totalmente a Deus. Aleluia. E sim os seus próprios desejos e as suas vontades. Aleluia. Amados, em nenhum momento José se exaltou. Ele era um só abaixo de Faraó. Em nenhum momento, diante dos seus irmãos estavam ali perante ele, eles podiam humilhar, não é? Em nenhum momento. E os seus irmãos pagavam pelas mercadorias e ele dava ordem aos seus servos, coloquem o dinheiro novamente nas suas bolsas. Enche de mantimentos, coloque. Tanto é que os irmãos, quando voltaram uma certa feita, da primeira vez que levaram os mantimentos, eles falaram, mas que estranho, o nosso dinheiro está aqui. E eles, com medo de ser uma cilada, uma armação, porque eles não conheciam ainda José, eles, quando voltaram, eles falaram, olha, nós trouxemos o dinheiro, nós pagamos, e quando nós fomos parar à noite para descansar, na hora que nós fomos ver, o dinheiro estava lá. Mas hoje nós trouxemos o dinheiro de novo e mais para comprar os mantimentos. José era assim, amados, um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Aleluia. Porque é assim que nós temos que ser, amados. Aleluia. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele se exaltou. Ele teve compaixão. É verdade. Ele sofreu.
Aleluia. Numa das vezes que seus irmãos estavam lá, ele escutou seus irmãos dizendo: tá vendo? Nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos por ele. Porque você não se lembra de quando ele estava lá na cisterna, e ele gritava, ele clamava, ele pedia para que não os vendesse? A Bíblia diz que quando José ouviu isso, amados, seu coração não aguentou. Ele saiu e foi chorar copiosamente. Aleluia. Naquele momento ele podia falar em seu coração: é verdade, eles fizeram isso comigo, então eles estão pagando. Não. José não fez isso. José chorou. Aleluia. E amados, um homem ou uma mulher de Deus verdadeiramente que anda na sua presença é assim. Aleluia. Não se exalta. Aleluia. Oh, Jesus. A glória não é dela, a glória não é dele, a glória é dele, somente de Jesus Cristo. Se nós oramos por um enfermo, é ele que cura. Aleluia. Se nós pregamos, amados, é ele que salva. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Se nós oramos por um endemoniado, amados, é ele que liberta. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória é dada a ele. É tudo dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amados, no livro de João, capítulo 1, verso 19. Aleluias. Tinha um certo homem chamado João Batista. Aleluias. E ele pregava, os irmãos conhecem bem, ele pregava sobre o reino de Deus. Aleluias. E ali eles mandaram: mas quem é esse homem que está pregando sobre o reino de Deus, para se arrepender dos seus pecados? E eles foram perguntar para João: quem és tu? Aleluia. Quem és tu? Por acaso tu és Cristo? João disse assim: não, eu não sou Cristo. E eles interrogaram: pera, então tu és Elias? Ele fala assim: não sou Elias. Então tu és um profeta. Está no livro de João, capítulo 1, verso 19. Aleluia. Tu és um profeta então? Não. Mas espera, quem és tu então? Eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia, Jesus. Em nenhum momento João se exaltou. Aleluias. Em nenhum momento ele falou: olha, vocês têm que crer nas minhas palavras. Não, muito pelo contrário. João disse assim: eu batizo em água, mas aquele que vem após mim batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Que eu não sou digno, aleluia, de desatar a sandália dos seus pés. Aleluia. Esse é um homem e uma mulher de Deus, amados. Esse é um homem e uma mulher de Deus que segue a Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória. Jesus falou grandemente ao meu coração essa semana, amados. Aleluia. Filha, fala para minha igreja. É assim que tem que andar na minha presença. Aleluias. A honra e a glória é minha. Aleluias. A Bíblia diz que ele não divide a sua glória para ninguém. Se o grupo de louvor canta aqui, é para ele. Se nós louvamos, é para ele. Se nós pregamos, é para ele. Aleluia. Tudo é dele, tudo é para ele. Aleluia. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor, amados. Nada, nada, nada é para nós. Somos nada. Que nós sejamos como esse grande homem de Deus. Todos os homens de Deus que eu mencionei aqui, amados, foram íntegros aqui. Tiveram seus altos e baixos, mas foram íntegros. E pense, amados, naquele verso que eu li, quando Deus, ele fala para Abraão: anda na minha presença e seja íntegro. Ande na minha presença e seja perfeito. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória. Com a permissão do pastor, amados, vamos ficar em pé. Vamos exaltar aquele que é digno de honra, de glória, porque tudo é para ele, amados. Tudo pertence a ele. Aleluia. Aleluia. Foi ele, amados, que morreu naquela cruz por amor a nós. Foi ele que se esvaziou do seu sangue por amor a nós, amados. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite: seja íntegro. Ande na minha presença. Aleluia. Aleluia. Seja humilde. Tudo, como já foi dito aqui pela irmã Kelly, Deus usou grandemente a tua serva. Aleluia.
tudo é para a honra e para a glória dele. Aleluia. Se estamos vivos, se estamos aqui, se levantamos hoje, porque ele nos permitiu. E hoje nós temos a oportunidade, como eu disse ontem, amados, de adorar e engrandecer o nome dele, porque ele é grande, ele é merecedor de honra, ele é merecedor de glória, amados. Não perdemos nosso tempo não vindo na casa do Senhor, como foi dito ontem pela nossa irmã. Nós ganhamos, porque aqui nós temos a total liberdade de adorar aquele que é grande. Porque muitas das vezes nós oramos na nossa casa, nós não conseguimos abrir o nosso coração assim, não é? Não conseguimos gritar, exaltar, glorificar, não é? Na minha casa eu não posso fazer isso, porque senão os vizinhos vão lá e batem na porta. Mas o Senhor nos deu esse lugar. Aleluia. Para engrandecer e exaltar o nome dele. Ele está presente neste lugar, amados. Agora você tem a oportunidade, aleluia, de fechar os seus olhos e exaltar, de render louvores a ele, falar o quanto ele é grande, o quanto ele é merecedor de honra, o quanto ele é merecedor de glória, amados, aleluias, aleluias. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos. Nós te engrandecemos, Deus, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, Santo Deus, para render louvores a Ti, Jesus. Pois sabemos que o Senhor é aquele que tem cuidado, o Senhor é aquele que tem nos sustentado, Senhor. Deus, nesta noite, Pai, eu lhe peço, visita, Santo Deus, a cada vida, Jesus. Visita, Pai, entra no íntimo, Santo Deus, de cada coração, Jesus. Oh, Deus, aquele que não está sentindo a Tua presença, Senhor. Oh, Jesus, venha com a Tua graça, Pai, inunda ele com o Teu Espírito Santo, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, tudo é para Ti, Santo Deus. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Aleluia. Glória. Amém. E agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, Aleluia, Jesus, que está no meio de nós, ó Pai, a Tua palavra que é viva e poderosa. Aleluia, Senhor. Sairemos daqui, Senhor meu Deus, com a nossa fé firmada na Tua presença. Sairemos daqui esta noite, Senhor meu Deus, com as nossas convicções, Senhor, firmadas na Tua palavra. Aonde o Senhor exalta quem se humilha, aonde o Senhor põe de pé aqueles que se prostram. Aleluias, a promessa do Senhor não é interrompida por circunstâncias, por ocasiões, ó Pai, mas ela se cumpre no seu tempo. Aleluia. Oh Jesus, opera sobre cada vida, a cada um dos Teus filhos que aqui está presente nesta noite. Deus, que a Tua palavra, Senhor meu Pai, pode ser cravada no coração, e a promessa se há de se cumprir, Senhor meu Deus, no seu tempo determinado. Ó Deus, mesmo que a cisterna, Senhor, que as calúnias, ó Pai, mesmo, Senhor meu Deus, que as coisas do mal queiram atrapalhar, mas, ó Pai, aquele que permanece fiel na Tua presença se cumpre com os seus propósitos. Aleluia. Abençoe a vidas aqui esta noite, abençoe a minha vida, a vida de cada um dos nossos irmãos, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Palavra fiel e poderosa é essa, né? Palavra viva, palavra pura, palavra que não se mistura, não é? Grande é a presença do Espírito Santo. Amados, não se esquecendo, nós temos nosso culto de ensinamento todas as terças